Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo dedicado aqui exatamente no dia 22 de maio de 2025. Dentro desse dia nós iremos falar sobre algumas situações aí que vem envolvendo o nosso Vascão, o nosso Cruz Maltino. E conto com a sua presença e participação aqui para assistir esse vídeo do início até o fim. E dando aquela moral de sempre que a gente sempre pede a vocês, deixar o like, se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações para você receber as novidades aqui. E também quiser contribuir com o nosso canal, seja membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando, contribuindo para que o nosso canal continue fazendo esse trabalho em excelência. Tá? Notícias do Vasco é aqui no Giro Vascaíno. Vamos falar sobre a grande sensação e muito elogiado pela comissão técnica e pelo Fernando Diniz, que é o zagueiro Luiz Gustavo. O zagueiro Luiz Gustavo entrou numa rabuda praticamente ali no jogo contra o Palmeiras no Mané Garrincha, substituindo o Lucas Freitas. E a partir dali começou a jogar muito bem, com personalidade, conseguindo fazer bastante desarmes, inclusive no último jogo contra o Operário Vasco, o Luiz Gustavo teve 4 desarmes na partida. Um zagueiro que a gente havia pedindo já há bastante tempo aqui no Giro Vascaíno, desde quando o Rafael Paiva era o treinador do Vasco. Mas parecia que não eram dados aos ouvidos que o Luiz Gustavo precisava de uma oportunidade. E aí ele está conseguindo realmente performar e fico feliz com isso, porque é um jogador da base, é um jogador que tem as suas raízes cruz-maltinas, sabe o que é ser Vasco, tem uma boa velocidade, é bem fisicamente, tem uma boa jogada aérea, tem uma estatura boa, então ele precisa apenas ser lapidado aí pelo Fernando Diniz e torço muito para que ele consiga continuar performando. É lógico que vai ter entre altos e baixos durante uma temporada, ele é muito novo, e também existe a oscilação do próprio time do Vasco em relação a ele, até porque é o João Vitor, que é o zagueiro da dupla, o parceiro dele de zaga. Então, acho que o Luiz Gustavo, se tivesse talvez um zagueiro com mais excelência, com mais gabarito, ele poderia aproveitar muito mais a oportunidade, porque aí teria um cara com experiência para poder dar algumas dicas, alguns conselhos, mas temos que torcer muito para esse garoto da base. Qualquer tipo de garoto da base que sai da base para ir para os profissionais, nós temos que torcer muito, porque esses caras que podem ajudar as suas famílias e também ajudar ao nosso Cruz Maltino. Então, a torcida imensa para o Luiz Gustavo conseguir performar bem. E agora vai ter um jogo para ele conseguir bem através do ataque do Fluminense. Sábado, inclusive, o Fluminense ontem despachou a Aparecidense por 4-1. O ataque aí com Everaldo, com Serna, com Ares e com Ganso, o Luiz Gustavo vai ter bastante trabalho. Falando um pouquinho aí desse jogo, o Vasco vai ter um grande desfalque, que é o Felipe Coutinho, que foi expulso no jogo contra o Fortaleza. E parece que Fernando Diniz está entre algumas dúvidas dentro dessa condição. Pode ser que ele coloque o Paulinho para ser esse jogador ali um pouco mais avançado, mantendo o Hugo Moura e o Tietê. Pode acontecer dele colocar o Garré nessa função de meio armador, ou pode acontecer dele colocar o Adson na partida, e aí ele teria que deslocar, colocar o Ryan pela esquerda, o Adson entraria pela direita e o Nuno Moreira ficaria centralizado. Acho que poderia até ser uma possibilidade mais real, porque seria bom já ver o Adson como titular para ver como que seria um desempenho, entendeu? É no Maracanã, vai ser 50-50, 50% da torcida do Fluminense, 50% da torcida do Vasco. Depois daquele acordo que o Vasco fez com o Flamengo e Fluminense, todos os clássicos vão ser divididos meio a meio. É bom assim para o espetáculo, para a torcida e até mesmo financeiramente, parar um pouco daquelas babaquices que ficam dividindo 90-10. Eu acho que o espetáculo tem que ser dividido mesmo. Nada de torcida única aqui. Os torcedores, eles têm que se respeitar. Dentro de campo tem a zoeira e tudo mais, mas fora de campo principalmente, parar um pouco dessas brigas, dessas rivalidades, entendeu? Deixa a rivalidade dentro de campo, porque fora dele não adianta absolutamente nada. Enfim,
Vamos falar agora sobre a repercussão que o Lloyd deixou aí nos bastidores do Cruz Maltino. Poderia ter sido até pior se o Vasco tivesse sido eliminado. Aparentemente, a dúvida que fica: aquele sinal que ele fez para quem? Fernando Diniz? A torcida do Vasco? Eu vou pegar uma frase que o Garoni falou ontem na Placar e eu concordo muito sobre isso. E eu também já havia falando antes mesmo do Vasco contratar esse jogador, que o Lloyd parece que realmente ele acha que o futebol dele é de um nível de popstar entre Cristiano Ronaldo, Messi e Romário. Tá? O Lloyd, para vocês terem noção, torcedor vascaíno e vascaínas, o Lloyd tinha números inferiores ao Serginho. O Serginho, aquele mesmo que fez um gol contra o Bragantino em 2023, que nos livrou do rebaixamento. Aí eu pergunto para você, torcedor, como é que esse jogador vai conseguir ser bom no Vasco se ele teve números piores do que o Serginho, que a gente estava torcendo para o Vasco se livrar quando ele começou no Campeonato Carioca desse ano? Então já era uma bomba relógio antes mesmo dele assumir. E o Vasco assumiu esse risco, pagando R$500 mil por mês, 15 milhões de reais no total. Para quê? Ser jogado dinheiro fora? Daqui a pouco a gente vai falar de um jogador que o Vasco disponibilizou ali mais de pouco de 2 milhões de euros ou de dólares e vai ser jogado dinheiro fora. Porque o Vasco não vai conseguir recuperar porque vai existir uma rescisão contratual. Então o Vasco, o pouco dinheiro que ele tem, ele investe muito mal. E isso aí é uma grande crítica que nós, torcedores, devemos fazer à diretoria. Ao Pedrinho, ao Felipe, o Marcelo Santana não está mais, mas também tem culpa nesse cartório, porque eles têm pouco dinheiro e fazem loucuras em jogadores bagres. Para vocês verem, a janela de correção do ano passado, Maxi Domingues não está mais no Vasco. E o Jean Davi vai sair. Então assim, foram duas contratações sem nenhuma convicção e que hoje praticamente não vão estar mais no Vasco. Então assim, o Lloyd é mais uma deles. Acho que isso aí deveria ser reprimido pela diretoria, porque é um comportamento amador, é um comportamento de desrespeito ao próprio comandante que está na beira do campo. Se eu estivesse ali como jogador do Vasco naquele momento, eu iria repreender ele naquele momento, porque se teve jornalistas que criticou o Fábio Carilli quando ele estava criticando a torcida do Vasco, eu não vi esse mesmo peso desses mesmos jornalistas criticarem o Lloyd quando ele fez isso aqui para a própria torcida que estava vaiando. Então fica aí o meu recado. Acho que o Lloyd é um bagre sim. Nunca deveria ter pensado em acreditar que o Vasco iria contratar, mas é aquilo. O Vasco hoje, quando tem um bagre, ele cheira numa proporção que adora contratar esse tipo de jogador. E a gente vai falar de outro bagre agora para encerrar o nosso vídeo, que é o Jean Davi. O atacante, o nosso Soteldo da Shopee, que a gente apelidou aqui. O Vasco e o jogador estão com um acordo para assinar uma rescisão contratual amigável. Inclusive o Jean Davi havia sido especulado no Colo-Colo, em clubes do México e até clubes sul-americanos, e é um jogador que o Vasco não tem mais interesse. Aí eu faço a pergunta para você, torcedor que está assistindo esse vídeo: para onde foi o dinheiro que foi adquirido nesse jogador? Houve transação financeira? Era uma questão de uma dívida no Toluca na época, que eu levantava essa bola aqui, que o Toluca devia um dinheiro ao Vasco pela transferência do Pedro Raul. Será que no bololô ali, será que não jogaram o Jean Davi no colo do Vasco e o Vasco aceitou? Essa é uma pergunta que não sou eu que tenho que responder. Essa é uma pergunta que a diretoria deveria responder e não responde, porque ela realmente fica em silêncio para qualquer tipo de transferência em relação ao jogador. Esse é o nosso vídeo aqui pela manhã de hoje. Conto com a sua participação. Se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, deixe o seu joinha. O like é muito importante, faz o algoritmo do YouTube recomendar
o canal Giro Vascaíno e os nossos vídeos para mais e mais vascaínos. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas, e deixe o seu comentário aqui com tudo que a gente falou. Deixe a sua opinião.